Olá, cidadão, olá, servidores. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, uma produção da FESPESP, Federação das Entidades e Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E no programa de hoje nós vamos apresentar a palestra da doutora Andréia Galvão, da Unicamp. O tema: a importância do funcionalismo público e do sindicalismo na defesa da democracia e na garantia dos direitos. Essa palestra foi apresentada no 3º Congresso Extraordinário da Pública Central do Servidor, lá em Guaratuba, na sede do Sindafep. Então vamos lá, vamos ouvir a doutora Andréia, um tema importantíssimo. Você preste atenção e vai gostar. Vamos lá. E há uma mudança também decorrente da forma de contratação, porque cada vez mais a gente vê pessoas sendo contratadas como prestadores de serviço e não como empregados, né, ou funcionários públicos. É o trabalhador contratado como PJ, é o trabalhador contratado como MEI. Né? E a reforma trabalhista criou a figura do autônomo permanente. Então, autônomo não é aquele que presta serviço para vários clientes, é aquele que pode ficar permanentemente vinculado a uma empresa. A gente pode falar, bom, mas o que isso tem a ver com o setor público? Tem tudo a ver. Né? O que a terceirização tem a ver com o setor público? Tem tudo a ver, porque a gente vê o aumento da terceirização no setor público. A gente vê a substituição de trabalhadores concursados e efetivos por trabalhadores contratados pela CLT ou, né, como prestadores de serviço. Quantos trabalhadores, eu estou vindo para cá por causa da luz, quantos trabalhadores são contratados por projeto no setor público para exercer uma atividade que antes era exercida por um funcionário estatutário? É contratado, né, por um prazo definido, é um contrato de duração determinada, é um contrato temporário, né, e ele não tem direito nenhum. Se ele quiser ser MEI, pagar MEI, a responsabilidade é dele. Né? Então, essa forma de contratação, ela elimina a figura do empregador. Porque o empregador não assume nenhuma responsabilidade por aquele vínculo. Né? É o autônomo que tem que se virar. É o autônomo que assume os riscos pelo seu bem-estar. Se ele quiser ter férias, se ele quiser fazer uma poupança para ter 13º, se ele quiser ter descanso semanal remunerado, né? Tudo aquilo que está garantido na Constituição, ele vai ter que prover, porque ele não tem como, né, negociar isso com o seu empregador, porque esse empregador não se reconhece como empregador, né? E também, dificilmente, ele vai se envolver num sindicato, né? Porque ele vai prestar um serviço por 6 meses, 1 ano, 2 anos para esse setor, depois ele vai emendar num outro vínculo, né, num outro projeto, numa outra forma de inserção. Tá? Então, tudo isso vai afetando a maneira pela qual as pessoas se veem. Né? Outros aspectos ainda sobre a questão da conjuntura. As mudanças tecnológicas, né? O trabalho controlado por plataformas. O Vitor falou ontem da inteligência artificial, mas eu queria aqui também destacar essa questão da uberização do trabalho. De novo, a gente pode falar aqui que temos a ver com isso. Temos tudo a ver, porque existem professores sendo contratados por plataforma. Né? Existem advogados sendo contratados por plataforma, médicos contratados por plataforma. Então, o trabalhador de plataforma não é só o motorista do Uber ou o entregador. Isso está se disseminando por quê? Né? E isso é apresentado como uma forma moderna, né? O trabalho do futuro, a gente precisa se adaptar, mas o que isso significa do ponto de vista dos direitos? O que isso significa do ponto de vista da dignidade do trabalhador? O trabalhador ele é submetido a um leilão, e é um leilão invertido. Por quê? Quem ganha é quem oferece menos. Né? E aí a gente vai explorar um pouquinho essas contradições, as contradições entre o consumidor, né, e o trabalhador.
Por quê? Para quem consome, eu prefiro pegar o Uber, porque é mais barato do que o táxi. Mas e para o trabalhador? Ele ganha a corrida se ele se sujeitar a trabalhar por menos. A mesma coisa se a gente for pensar, uma plataforma que oferece serviço de tradução, serviço de curso de línguas, serviço de advocacia. Né? O que a gente puder pensar? Serviços serviços gerais, pintura, eletricista, encanador, doméstica. Tem plataforma para tudo, como eu estava dizendo. A gente, como consumidor, vai falar, bom, eu vou pagar o mais barato. Mas o mais barato? Né? E para quem vive do mais barato? E isso pode ir chegando nas mais diversas profissões, nas mais diversas áreas. Né? Isso vai se infiltrando, porque a gente vai normalizando essa condição da precarização. Né? E quando a gente vê essa mudança, ela vai chegando cada vez mais perto da gente. Né? Tem uma propaganda, que acho que nos anos 80, dizia assim, eu sou você amanhã. Era uma propaganda de uma bebida alcoólica. Né? É um pouco isso. A gente, às vezes, acha, não é com a gente isso, né? Mas é com a gente, sim. É porque a gente vai criando uma sociedade na qual esses padrões todos se disseminam e a gente vai tendo menos possibilidade de resistir. Cada vez menos possibilidade de resistir e de enfrentar, porque esses padrões justamente vão se expandindo. Né? E o sindicato? O sindicato ele se caracteriza por quê? Né? Ele se caracteriza como uma organização que estimula a solidariedade. É a solidariedade entre trabalhadores de uma categoria profissional, mas também é a solidariedade com o outro, que está na outra categoria. Eu posso até pensar, bom, não tem nada a ver comigo. Tem sim. Tem sim, se a gente pensar que uma sociedade feita a partir do trabalho precário é uma sociedade que vai ser cada vez mais desigual, é uma sociedade que vai ser cada vez mais fraturada. Né? A oposição entre pessoas inseridas e pessoas excluídas vai ser cada vez maior. E o número dos excluídos vai aumentando, né? À medida que esse modelo vai progredindo. Então, a gente tem essas mudanças muito profundas, né? E com a difusão desse modelo, a difusão dessas ideias, dessa ideologia neoliberal, que vai estimular o individualismo, vai estimular a competitividade, né? As pessoas elas vão cada vez se tornando, né, mais refratárias ao coletivo e antissolidárias. Né? Então, a gente vai tendo uma redução da solidariedade. E as pessoas elas também vão sendo mais moldadas a essa lógica do empreendedorismo. E eu vou depois falar um pouquinho sobre isso e trazer um dado, mas é um pouco essa ideia, né? De que, bom, eu não preciso de patrão. Por que eu não preciso de patrão? Porque eu tenho um mérito, eu tenho uma formação. Né? Inclusive, se a gente for pensar do ponto de vista da sindicalização, os trabalhadores com mais escolaridade são os mais sindicalizados. Né? Então, eu tenho formação suficiente, eu não preciso de patrão, não preciso de ninguém para me proteger, eu não preciso de Estado, não preciso de sindicato, eu dou conta. Né? Então, pelo meu mérito ou pela minha capacidade de empreender, para que eu quero ser empregado se eu posso empreender? Né? Para que eu quero ser contratado com direito se eu posso ser autônomo? Né? Então, tudo isso vai dissolvendo uma identidade de classe trabalhadora assalariada, que é o que está na origem do movimento sindical lá no século XIX. Né? Identidade de classe lá no século XIX, quando o movimento sindical é criado. Bom, então, eu já falei um pouquinho sobre essas questões conjunturais, e só para falar rapidamente, né, ou para pontuar, essa tripla crise que a gente vive desde 2015, do ponto de vista econômico, político, e também com a pandemia. Né? A pandemia ela alterou muito as relações de trabalho, a gente viu a disseminação do teletrabalho. No slide anterior tinha uma referência ao teletrabalho. Né? O teletrabalho é também uma coisa bastante complexa para a gente pensar. Né? Até foi colocado aqui, bom, a gente pode trabalhar de casa, não tem problema. É mais confortável, posso até trabalhar de pijama, se eu quiser, né? Mas a gente não tem contato com o outro. A gente perde o coletivo. Né? Tudo bem, pode falar pelo Meet, você pode fazer reunião virtual,
a tecnologia ela também aproxima as pessoas, né? Ela pode ser uma ferramenta de comunicação eficiente de aproximar as pessoas, mas a maneira pela qual as interações se dão, mediadas pela tecnologia, é muito diferente do que a gente está fazendo aqui, certo? Se eu tivesse falado, vocês vão ter a possibilidade de conversar com o Ricardo Berzoini, né? Mas é muito diferente o tipo de interlocução que a gente tem quando a gente está presencialmente e a gente está apartado. E quando a gente trabalha cada um, né, no seu cubículo, pode ser um cubículo, né, ou pode ser uma baia num escritório, num ambiente coletivo, mas você tem a possibilidade da pausa, da conversa e da troca, né? Quando a gente está em casa, você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e o tempo para você ter essa interlocução, para você ter essa interação com o seu colega de trabalho, ele se reduz muito, né? Às vezes ele desaparece, né? Então, o teletrabalho ele tem vantagens, ele tem desvantagens, né? Ele tem vantagem principalmente para as empresas, que têm uma série de economias, né? Com imóveis, elas não precisam ter um imóvel físico, elas não precisam pagar aluguel, se elas pagam aluguel, ou manter o prédio, né? Conta de eletricidade, água, internet, tudo mais. Mas para o trabalhador, às vezes, compensa, né? Você não tem que se deslocar, não tem que pegar trânsito, não tem que fazer uma série de coisas, mas tem esse lado negativo, tem essa implicação do ponto de vista das relações pessoais e da sociabilidade, né? Bom, tudo isso que eu falei colocou o sindicalismo na defensiva, né? O crescimento, né, do conservadorismo, do autoritarismo, a gente viu muito forte aqui, né? Bom, a gente vê em vários países também, não só no Brasil, que vai minando a democracia. Isso dificulta a organização, né? Porque os sindicatos eles são fundamentais para uma sociedade democrática. E uma das primeiras medidas de governos autoritários é combater o sindicalismo, né? É procurar enfraquecer o sindicalismo, questionar o papel dos sindicatos, o papel dos movimentos sociais, né? No caso do Brasil, como eu disse, em virtude das características do nosso mercado de trabalho, as pessoas elas vão se preocupar muito mais com a sobrevivência, e é natural que se preocupem com a sobrevivência, do que com a organização coletiva, né? Então, a gente vai se preocupar primeiro com as condições econômicas mais imediatas e depois com o direito, depois, né, com a democracia, né? Então, essas urgências e essas emergências elas vão dificultar a mobilização em torno de questões políticas. E eu estou falando de política aqui, né? Eu vi que vocês também no vídeo falaram, bom, a Pública é uma central multipartidária, né? A gente tem várias formas de organização política. Os partidos políticos e os sindicatos também são uma forma de organização política, né? Embora a primeira tarefa dos sindicatos seja defender salário e condições de trabalho, a gente pode falar é uma tarefa econômica, né? Mas o sindicato tem uma atuação política, especialmente no setor público, em que o patrão é o Estado, certo? Se o sindicato não se envolve com a discussão de políticas públicas, se não se envolve com a discussão de propostas, de projetos de lei, né? Quer dizer, ele não está exercendo o seu papel. E mesmo no setor privado, porque no setor privado, embora o patrão não seja o Estado, o setor privado é afetado por tudo aquilo que os governos fazem. Então, se o sindicato não politiza as lutas, não fala, olha, a gente precisa reagir à reforma trabalhista, precisa reagir à reforma da Previdência, precisa se contrapor à reforma administrativa, ele está só ali defendendo o salário e condição de trabalho, isso é insuficiente para poder exercer plenamente o seu papel. Agora, se a gente coloca as questões econômicas em primeiro plano, e como eu disse, é compreensível que isso aconteça, porque as pessoas precisam sobreviver, né? Quando a gente tem um grande problema, quem que vai para a rua defender direito? Quem vai para a rua defender, né, os funcionários públicos quando as empresas estão ameaçadas de privatização? As pessoas acham que isso não é importante, o que é importante é o salário e pronto, acabou, né? Quem que vai para a rua contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência? São poucos, né? São coisas que dizem respeito a todo mundo, mas são poucos aqueles que se mobilizam efetivamente, né? Então, as centrais sindicais elas têm uma pauta muito desenvolvida, muito elaborada, né, para enfrentar esse conjunto de mudanças e esse conjunto de reformas, né, que a gente vem vivendo nos últimos anos.
Mas essa pauta chega muito pouco nos sindicatos de base e chega menos ainda nos trabalhadores que são vinculados a essas bases, também no setor público. Tá? Bom, a gente observa esse quadro, né, de sindicalismo da defensiva a partir de uma redução no número de greves, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas também numa outra questão, que é uma questão organizativa, que diz respeito à concorrência entre sindicatos e associações. No setor público, a gente tem associações, só que são associações de natureza sindical. Né? Até a Constituição de 88, o setor público não podia se sindicalizar, então a gente tinha associações. A minha associação docente se chama associação, né? Mas é um sindicato. O que a gente tem agora? A gente tem associações que se recusam a ser sindicatos ou a se ver como sindicatos e que estão ali representando os trabalhadores, muitas vezes, para melhorar a posição desses trabalhadores no mercado. Né? Por exemplo, associações de trabalhadores de Uber ou de entregadores que se associam para conseguir desconto na compra de veículos ou desconto na compra de combustível ou para negociar um seguro, né, para proteger esses trabalhadores, mas não estão se vendo como sindicato, porque sindicato, né, e a gente também pode se perguntar por que essa resistência com o nome sindicato, né, ou com a figura do sindicato. A gente pode levantar duas hipóteses. Uma é que o sindicato é associado a uma organização de trabalhadores ou da classe trabalhadora, uma coisa muito, né, esquerdista, digamos. E outra razão é que o sindicato é muito burocratizado. Né? Então, o sindicato não, ele é muito direitista. Então, a gente tem as duas hipóteses aí para poder trabalhar. Né? Ou essa identificação do sindicato com uma história de luta da classe trabalhadora e da classe operária, especialmente no passado, né? Ou esse descontentamento com esse caráter muito pouco ativo, né? Muito pouco atuante do sindicato. Mas o fato é que a gente tem uma disputa entre sindicatos e associações, e também agora, quando a gente viu a discussão sobre a regulação do trabalho por aplicativo, isso ficou muito evidente, o governo falou, não tem liderança, não tem quem represente esses trabalhadores. Claro que tem liderança, só que elas não estão nos sindicatos. Eles têm liderança nas associações. Essas associações que se recusam a ser sindicatos. E que vão dizer, o sindicato não nos representa. Então, a gente tem aí uma questão, tem um nó a ser resolvido. A questão das greves, né? Esses dados são do DIEESE, do Sistema de Acompanhamento de Greve no DIEESE. A gente observa, né, entre 2011 e 2016, um crescimento no número de greves. Então, em rosa aí estão os anos em que o número de greves foi mais elevado. E eu também, usando os dados do DIEESE, estou distinguindo aqui o setor público e privado, né? E em verde estão os anos em que as greves no setor público foram superiores às greves no setor privado. A gente observa também, né, que a tendência é de mais greves no público do que no privado, porque as condições de trabalho também, né, de um lado facilitam e de outro lado também o fato de que não há, né, negociação coletiva, porque justamente a Convenção 151 não foi adotada pelo Brasil, não há negociação coletiva. No setor público é a forma de pressionar, né, os governos a negociar ou atender às reivindicações dos servidores. Então, a gente observa que, a partir de 2016, há uma queda muito grande no número de greves. A gente vê, né, em 2020, menos de um terço do que foi em 2016. Depois começa a haver uma retomada, mas essa retomada ainda é uma retomada, né, que se dá num patamar inferior ao que foi ali entre 2013 e 2016. Então, vou trazer aqui algumas hipóteses para a gente entender essas dificuldades político-ideológicas. Né? Vou levantar algumas questões e algumas hipóteses. Primeiro, a gente pode se perguntar, o que a gente entende por direitos, afinal? Será que todas as pessoas pensam direito da mesma forma? Quando a gente viu lá as manifestações de 2013, um monte de gente foi para a rua para defender saúde e educação, não foi? Saúde e educação padrão FIFA. Né? Mas será que elas estão entendendo que a saúde deve ser pública? Deve ser garantida pelo financiamento público, ou seja, pela cobrança de impostos?
E deve ser a mesma para todo mundo? Deve ser igual para todo mundo? Ou será que as pessoas estão achando, quem pode, paga mais? Eu quero saúde, mas se eu posso, eu pago. Eu quero educação, mas quem pode, paga. Ou a educação tem que ser diferenciada conforme o seu nível de rendimento. Né? Será que quando a gente defende saúde e educação, mesmo que a gente defenda a pública, a gente está entendendo que quem presta esse serviço de saúde e educação tem que ser um funcionário público com todos os direitos? Um funcionário público estável, estatutário? Hoje está falando, não, tudo bem, pode contratar por OS, pode contratar por terceirizada, não tem problema. Né? Então, que público é esse que a gente está defendendo? Qual que é o conceito de público? Então, qual que é o papel do Estado e do mercado também no processo de regulação de direitos? Porque posso falar, bom, não precisa de Estado, não precisa de direito. Né? Posso falar o seguinte, cada setor vai negociar conforme as suas condições, conforme as características da força de trabalho que representa. O Estado não tem que ter lei nenhuma, né? Não tem que ter legislação trabalhista. Para que legislação trabalhista? Para que CLT ou para que artigo 7º da Constituição? A gente pode, pensar que cada categoria negocia conforme a sua força, conforme a sua condição. O Estado não tem que se intrometer em nada disso. Né? O discurso neoliberal diz isso. Cada um que negocie conforme a sua capacidade, conforme a sua condição, conforme o seu mérito. Né? Então, será que é o mercado que vai regular? Ou será que é a capacidade de cada setor que vai regular? Ou o Estado tem que estabelecer um patamar de direitos para todo mundo? Um patamar igual para todo mundo. E aí cada um vai negociar mais se conseguir, se puder. Né? Mas tem que partir de um piso comum. Então, algumas hipóteses para pensar aqui. Né? Uma delas é que a gente fala muito da Constituição de 88, né? E dos direitos, mas ela não foi incorporada pelas pessoas, porque se a gente pensa que 50%, né, para arredondar a conta aqui, do mercado de trabalho não tem acesso a esses direitos, para que eu vou defender esses direitos que não me dizem respeito? Para que eu vou para a rua, né, defender a CLT ou defender, né, os direitos garantidos pela CLT contra uma reforma trabalhista se eu sou informal, se eu sou precário? Né? Eu não vou me sentir interpelado por isso. Né? Então, isso que tem a ver com o fato da normalização, da precarização que eu já mencionei. Né? Um outro aspecto, uma outra hipótese, é que o neoliberalismo impactou enormemente a sociedade. Impactou os trabalhadores, né, que vão se ver dessa forma que eu mencionei. Bom, eu não sou trabalhador, eu sou empreendedor. Impactou os dirigentes sindicais também, né, que vão falar, não, tudo bem, a CLT é ultrapassada, é arcaica, vem lá dos anos 40. Vamos modernizar, vamos flexibilizar, né, vamos reduzir o papel do Estado, é isso mesmo, a tendência é essa. Né, a gente não precisa de Estado. E nessa lógica, né, não precisamos de Estado, a gente também não precisa de sindicato, a gente não precisa de nada que seja coletivo. A gente só precisa da gente mesmo. Da gente mesmo, da família, do apoio da família, do apoio da igreja, para quem frequenta alguma religião, e pronto, está tudo resolvido. Então, a gente perde essa condição, né, de enfrentar as forças do mercado, que vão se infiltrando no Estado, né, que vão dizendo que o mercado é melhor. Né? A livre concorrência no mercado é melhor que o Estado engessa. Né? A gente já cansou de ouvir isso. O Estado se intromete no mercado, ele intervém demais, ele engessa, né? Ele atrapalha o investimento, atrapalha a própria possibilidade de contratar, porque se eu tenho que obedecer regras muito estritas, eu não vou contratar. E um outro ponto é que, quando a gente fala de direito, né, isso tem a ver com o que eu comecei falando, a gente não está necessariamente falando da mesma coisa. Então, a gente tem direitos universais para todos, a gente tem direitos que são diferenciados, que são focalizados. Por exemplo, essa discussão sobre a regulação do trabalho por aplicativo, né? Tem uma controvérsia imensa entre os próprios trabalhadores, que não querem ser CLT. Né? Então, eles querem uma outra coisa. Então, tem gente que vai falar, não, queremos ser autônomos.
Outros vão falar, não, queremos ser assalariados, porque como autônomos nós não temos direito nenhum. Então, vocês vão falar, não, mas a gente quer ser assalariado, mas a gente não quer CLT, a gente quer uma outra categoria. Então, é um direito diferenciado. Quando a gente fala de direito, a gente está querendo um direito para todo mundo igual ou direito diferenciado? E aí o diferenciado pressupõe uma hierarquia, né? Uma hierarquia de profissões, uma hierarquia de qualificações, uma hierarquia de quem vale mais, quem vale menos. Como que a gente define essa hierarquia? Como que a gente estabelece isso, né? E aqui, para trazer alguns dados, só para pensar um pouquinho também nisso que eu falei. Eu trouxe uma pesquisa que é de 2018, então ela já pode ser considerada ultrapassada, né? Mas acho que ela tem algumas informações interessantes. Era uma pesquisa eleitoral, né, na eleição presidencial, que perguntava se as pessoas queriam ser autônomas ou trabalhar com direitos. Metade dos eleitores afirmaram preferir ser autônomo, com salários mais altos e pagando menos impostos. Isso é muito problemático, né? Porque imposto é fundamental para a gente financiar políticas públicas e para a gente financiar os serviços, né, sociais assegurados pelo Estado. Se a gente tem um modelo de contratação em que não há possibilidade de contribuições sociais, como que a gente vai financiar políticas públicas? Se todo mundo vira autônomo, prestador de serviço, eu falo assim, não, ninguém mais é trabalhador, todo mundo pode prestar serviço. A gente financia política pública de que jeito? Então, as pessoas, esse imediatismo que eu me referia, né? As pessoas querem apostar no econômico, no imediato. Então, elas querem ganhar mais, pagando menos impostos, ainda que sem benefícios trabalhistas. Tá? Contra 43% que preferiam ter carteira de trabalho registrada com os direitos e tal. O outro ponto, a adesão a essa tese, e isso para mim é bastante emblemático ou assustador, é mais alta entre assalariados sem registro, autônomos e profissionais liberais, né? Então, entre 59% e 73% defendiam esse trabalho sem direitos, mas também é sustentada, e aí que está meu espanto, em níveis superiores a 40% em setores protegidos. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, que vem conversar com você sobre cidadania e serviço público. E é um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Até o nosso próximo programa.